Fala aí, mano. Suave? Hoje eu vim falar sobre pecado. Pecado, na essência, significa errar o alvo. Bom, se tem como errar o alvo, significa que existe um alvo. Que alvo é esse? Bom, os humanos, eles foram feitos à imagem e semelhança do seu Criador, que é o Pai. E foram feitos para que eles permanecessem assim. E o pecado faz com que você erre este alvo. Ou seja, pecar é falhar em ser um humano. Por exemplo, a mentira. Mentira é um pecado. Quando eu minto, eu estou falhando em ser semelhante ao meu pai. Eu estou pecando. Quando eu invejo alguém, eu estou pecando. Quando eu cometo uma imoralidade sexual, eu estou pecando. E por aí vai. Ah, eu usei essa explicação sobre o pecado de um cara que eu admiro muito. Eu vou deixar esse vídeo na descrição. Depois você passa lá, já é. E o diabo, ele vai usar o pecado para te afastar de Deus. Ou seja, te afastar do único que pode mostrar para você quem você realmente é. Qual é a sua real essência, que é o amor. Ou seja, quanto mais eu ando com Deus, mais eu me torno quem eu realmente sou. E quanto mais eu ando pra longe de Deus, mais eu sou distorcido pelo pecado. Você tá me entendendo? Antes do pecado, normalmente vem a tentação. Tentação é tudo aquilo que te provoca a vontade de pecar. Por exemplo, vamos dar um exemplo de pornografia. Alguém te manda um link de pornografia e você se sente tentado a clicar. Isso é tentação. Agora vamos supor que você clicou. Isto é o pecado. Você viu algo que você não deveria ver. Você falhou. Você pecou. Pegou a ideia? Sabendo que o pecado me afasta de Deus e o diabo vai ficar me tentando o tempo todo para que eu peque, o que eu devo fazer? Ah, já sei, eu devo ser forte o suficiente para dizer não às tentações. Não mesmo. Vamos para a Bíblia para entender um pouco melhor. Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Bom, aqui a gente acabou de ler sobre os frutos que o Espírito Santo dá. Ou seja, toda pessoa que aceita Jesus e convida o Espírito Santo para habitar dentro dela, o Espírito Santo produz esses frutos que a gente acabou de ler nessa pessoa. Dentre eles, o domínio próprio. Ou seja, não é na força do teu braço que você vai conseguir dizer não ao pecado, mas sim o Espírito de Deus que habita dentro de você. Ele te dá força, ele te dá o controle próprio para que você consiga vencer as tentações. Então é inútil ficar tentando lutar contra o pecado sozinho. Convida o Espírito Santo para habitar no seu coração. Já vamos começar por aí. Olha, eu já vou te adiantando que muitas vezes não vai ser legal dizer não ao pecado, porque você vai querer muito fazer aquilo. Porém, você vai se impressionar com a alegria que Deus vai te dar no fim do dia, quando você perceber que você fez a vontade dele e não a sua. Inclusive, esse é um dos frutos do Espírito Santo que a gente acabou de ler. Toda pessoa que aceita Jesus, o Espírito Santo produz o fruto da alegria dentro dessa pessoa. Isso é, velho, maravilhoso. Ah, e olha, outra coisa, leia a Bíblia. Ah, Kainan, mas eu não gosto de ler. Então, cara, a Bíblia ela não tem a ver com o meu querer. Ela tem a ver com sobrevivência, já que é impossível viver de verdade sem ler as palavras que dão a vida. Olha, isso pode parecer um pouco confuso agora, mas a gente vai falar mais sobre isso em algum outro vídeo, tranquilo? Ah, entendi, tá. Mas nesse caso, por que você tá falando sobre ler a Bíblia? Já que a gente tá falando sobre pecado e etc. Eu tô falando sobre ler a Bíblia porque certa vez Jesus foi tentado pelo diabo diversas vezes no deserto e Jesus respondeu todas, eu repito, todas as tentações do diabo com as escrituras sagradas. Porque toda mentira do diabo é completamente destruída pela verdade de Deus. Então o diabo vem, tenta implantar uma mentira na sua cabeça e você quebra essa mentira com a verdade de Deus. Mas a verdade de Deus só vai estar aqui, ó. Se você colocar isso aqui, ó. Manjou? Bom, eu vou te dar um exemplo da vez que Jesus foi tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Só para contextualizar vocês aqui, Jesus já estava 40 dias no deserto sem comer. Ele estava com fome, só para vocês entenderem. Então o diabo chegou perto dele e disse: "Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem pão." E Jesus respondeu: "As escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz." Depois que Jesus respondeu ele dessa maneira, o diabo já tentou outra coisa, porque esse argumento dele, essa tentativa dele já foi quebrada pelo argumento de Deus, que é a palavra dele. Pulando aqui para a terceira tentação que Jesus recebeu do diabo, o diabo pediu para que Jesus o adorasse. Se ele fizesse isso, o diabo ia dar o mundo inteiro para Jesus. Cara, e você sabe o que Jesus respondeu para ele? Mateus 4:10. "Vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam:
Então, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Ou seja, mais uma vez Jesus quebra a mentira do diabo com a verdade de Deus e dessa vez ele expulsa o diabo. E a pergunta é, tem como a gente fazer isso? Tem. Marcos 16:17. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Ok, Kainan, por que você está falando sobre expulsar demônios? Bom, porque Jesus expulsou o diabo na terceira tentação que ele ofereceu para Jesus. Então, às vezes, você vai começar a escutar uns cochichos lá na sua mente assim: Kainan, clica nesse link aí. Kainan, conta essa mentira. É suave, ninguém nem vai saber. Kainan, você não estudou, mas cola na prova. Qual o problema? Tipo, todo mundo faz. E quando essas vozes vêm, quando esses pensamentos vêm, que são ataques do diabo para tentar fazer você cair, é importante que você o expulse. E a Bíblia ensina que se você expulsar o diabo, citando o nome de Jesus, você tem poder para fazer, porque o nome de Jesus é poderoso. Então você fala, sai em nome do Senhor Jesus, o diabo desaparece, porque tem medo de Deus. Então, recapitulando, convide o Espírito Santo para habitar no seu coração, para que ele gere esse fruto do controle próprio e você consiga dizer não ao pecado. E 2, leia a Bíblia para que você quebre qualquer argumento que o diabo tente usar para fazer você pecar, igual esses aqui que eu citei. Todo mundo faz, não sei o que, bababá, bababá. Com a verdade de Deus aqui, você consegue quebrar toda a mentira do diabo. E 3, quando você ouvir o diabo te tentando continuamente, expulse ele, para que ele pare de te perturbar e você consiga viver mais tranquilo. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui no final é, olha, não tem jeito, somos todos pecadores, uma hora ou outra a gente acaba pecando sim. Eu mesmo acredito que eu peco todos os dias, porém Jesus morreu por nós e nós podemos ser perdoados. E hoje, seguindo o caminho de Jesus, o nosso dever é tentar viver o máximo de acordo com a palavra dele. Então, quando você pecar, não se assuste, não pense que você já está condenado ao inferno. Peça perdão para Deus e continue tentando melhorar cada vez mais. E lembre-se, quando você está fazendo o que é certo, Jesus te ama. E quando você está fazendo o que é errado, Jesus te ama. O amor dele por você não balanceia de acordo com o quanto você está sendo bonzinho ou não. Não. A felicidade dele com você que muda. Ou seja, Jesus está sempre do seu lado, mas ele pode estar feliz ou triste com o que você anda fazendo. Mas o amor dele por você não muda. Ele está sempre de braços abertos para te abraçar, para te acolher, para te perdoar. Tranquilo? Fiquem com Jesus. Eu já vou indo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Acho que o Kainan cabeludo já vai se despedindo também. Então tô indo lá. Eu confundi você hoje, né? Eu sei que eu confundi.